Oi, Camila. Oi, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Eu tô vendo que as pessoas estão chegando aí devagarzinho. Que Sim. delícia. Gente, essa noite que a gente inicia agora, mais uma live do Vou Falar o Quê? Meu nome é Caroline e eu estou falando aqui de Sorocaba, no interior de São Paulo, para um bate-papo com a nutricionista Camila, da cidade de Cuiabá. Tu fala de Cuiabá, Camila? Não, hoje eu tô em Campo Verde. Que Olha, no interior do Mato Grosso. na verdade é a cidade que eu moro, né? Eu atendo em Cuiabá Ai, e eu sim, fico. E a minha casa mesmo é em Campo Verde. que legal. Olha, e a temperatura aí tá gostosa? Tá delícia, aqui é fresquinho. Olha que bom, tô vendo que tu tá de camiseta aí. Olha que eu toda encasacada. Eu acabei de chegar do trabalho, na verdade. Não Que deu tempo legal. nem de se arrumar. Ah, Já mas vim tá direto linda, aqui. linda. Obrigada. Gente, eu conheci a Camila porque eu fui convidada para o casamento dela. E É ali foi verdade. quando eu conheci a Camila. E E foi esses só lá dias. também, né? A gente Pois não se é, viu né? mais. Pois é. E a gente não se viu mais. Não. Daí o tempo foi passando e nós tivemos essa troca aí, né? Que é o Instagram, nos permite nos conectar. Sim. E ela me seguiu, eu segui ela e eu falei assim, deixa eu dar uma espiada pra ver quem é essa menina. Aí eu olhei, quando eu olhei de cara assim, eu confesso que eu não reconheci. E aí depois eu fui buscando tua foto, eu confesso que eu reconheci o Robson. Eu falei, Aham. Clara, Camila, que legal, que bacana. E aí eu comecei a dar uma olhada lá no seu trabalho. Então, assim, eu desejo parabéns, muito sucesso, porque é muito lindo o teu trabalho. A gente vê a Obrigada. pessoa quando está se empenhando, quando se dedica, que acorda, que trabalha, que vai lá, bota a cara para bater e se entrega, né? A gente vê a Sim. entrega do terapeuta. E aí eu comecei a conversar com ela uns dias atrás para convidá-la para participar aqui de uma live com a gente, falando desse aspecto nutricional, ela como nutricionista. E ela muito carinhosa aceitou. Então eu te agradeço por estar aqui com a gente Muito nesse obrigada pelo convite. momento. Estou muito feliz dessa conexão que a gente tem Ai, familiar, né? E agora pois profissional. é, né? Tem um elo aí, né? Então, gente, a live da Camila, ela traz o tema transtorno de imagem e alimentar. Então, bora lá? Vamos lá. Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda à live do Vou Falar o Quê, tá? Camila, eu tenho sempre uma curiosidade para perguntar para os terapeutas, para as pessoas que interagem comigo nesse momento, para saber como que você começou a sua carreira em nutrição e como que foi direcionando assim para a área esportiva. Bom, por curiosidade, assim, por coincidência também, recentemente eu fiz uma publicação falando sobre isso. Fiz 3 vídeos contando um pouquinho de como eu comecei na nutrição, mas basicamente foi devido a um transtorno alimentar e um transtorno de Olha, imagem que eu resolvi ser nutricionista para ajudar as pessoas não passar por o que eu passei. E dentro desse esse crescimento, dentro da mudança do transtorno, né, tentando me reconhecer melhor, me aceitar melhor, eu conheci o esporte na adolescência. E legal. aí eu queria ser atleta. Eu sempre fui muito agitada, então eu vi o esporte como um caminho para diminuir a minha ansiedade e diminuir meus transtornos alimentares. E aí entrei na nutrição, e aí surgiu a oportunidade de fazer uma especialização na área esportiva, né? Eu queria ser atleta, como eu não conseguia, eu falei, eu vou ajudar quem é atleta. E mais uma vez a vida me mostrou que existia um grande grau de compulsão alimentar com os atletas. E mais uma vez o destino me colocou nas mãos trabalhar com atletas de lutas artes marciais, que é um dos Sim, grupos, principalmente vários estudos mostraram transtornos alimentares e transtornos de imagem com atletas de artes marciais, por causa que eles têm que estar sempre mantendo o peso ali, né? Os números muito exatos. E assim, junto com essa área, veio também outras áreas. A área da doença autoimune, que eu trabalho muito também, eu digo que perda de peso a gente nem mais fala no consultório. A gente fala mais justamente dessa terapia que você trabalha também, né?
essa terapia holística, multifatorial com os Legal, profissionais. Eu tenho vários pacientes que eu não peso, não uso esses legal. protocolos de pesagem, só em alguns casos muito específicos. E é assim, e acho que assim, na verdade, a vida vai escolhendo a gente vai dançando, né? De acordo com Ai, as que coisas, lindo né? isso. É, quando fala em MC, né, eu digo, opa, deixa eu esconder aqui que eu não quero nem saber disso. Que bacana, muito legal. E assim, eu vi que você também trabalha com a fitoterapia, então tem um Sim. ramo aí, né, com essa parte da natureza, da naturalidade. É, como que a fito adentrou nesse ramo para você? Porque eu acho muito bonito quando o terapeuta ele já se envolve, né, não só o terapeuta, Uhum. mas assim, a pessoa em si, né? Sim. Quando ela já se envolve nessa questão da naturalidade, né? Uhum. A fitoterapia, eu sou uma pessoa muito curiosa, e quando eu vi que o nutricionista poderia trabalhar com fitoterapia, eu enxerguei um novo nicho para agregar ao meu trabalho, que uma das minhas outras especializações é o ortomolecular, né? E junto com essa pós-graduação veio a fitoterapia. E confesso que ainda não tenho muito conhecimento, porque a fitoterapia ela é muito ampla, então eu tenho que aprofundar muito. Sim, Mas o pouco que a gente consegue trabalhar com ela, com a medicina tradicional chinesa, que ela tá vindo para os nutricionistas agora também. legal. Eu digo assim, que quem consegue fazer todos os protocolos e o tratamento tem tido resultados excelentes. Que maravilha. Nossa, muito bacana. É, fala mais assim um pouquinho como é o seu trabalho, né? A sua terapia. Como que é a sua conduta? Como que você conduz quando, já que a gente está falando de atleta em Uhum, si, né? O teu público-alvo, como que você conduz falando um pouquinho, assim, não precisa discriminar cada passo, uhum. mas assim, como é para você, podendo falar para nós aqui, o público de fora? Eu sempre enxergo os meus pacientes, na verdade, eu me enxergo sempre no lugar deles, né? Assim, como que eu Sim. acolho eles? Tento me Ah, enxergar no sim. lugar deles, né? É assim que Bacana. começa tudo. E a questão do cardápio, a questão das orientações, elas são mínimos detalhes, porque dentro do que eu tenho de experiência, eu acho que eu entrar na intimidade, né, naquela frustração, naquele objetivo, naquele sonho, a gente vai moldando melhor a parte, né, eu diria que teórica, né, do cardápio, da orientação. Então a gente desenvolve o tratamento em cima, eu diria, das dores do paciente, seja ele Legal. atleta, seja ele que queira só emagrecer ou melhorar a qualidade de vida. Então, eu tenho uma das minhas anamneses, a gente faz anamnese metabólica e a avaliação de sinais e sintomas, que é a anamnese que a gente fala que é enxergar o paciente de dentro para fora. Sim. Né? Então a gente entrega, inclusive, essa anamnese antes da consulta, ele vem na consulta já com essa anamnese preenchida. E aí, no papo, na troca, a gente toca no assunto daquilo que está mais faltando na vida dele, né? Então, seja força, seja intestino, seja parte sexual, que a gente tem que falar mais disso, né? Que as pessoas têm um pouco de mito e tabu sobre sexualidade, então a gente fala sobre isso também, porque é qualidade de vida. E a gente também fala sobre questões de autoconfiança em relação às escolhas alimentares. Então, existe muita questão do 880. E a gente tenta tirar isso, né? Não existe alimento proibido e alimento permitido, né? Sim. Existe uma conduta de acordo com a necessidade daquele paciente. Que legal, muito bacana. Achei legal você falar um pouquinho da libido. É, eu vi você gravou até um vídeo, né? Eu falei assim, quando eu Uhum. vi libido, eu falei, opa, deixa eu clicar ali para dar uma olhada, o que que ela vai falar. Peguei até papel e caneta para anotar e falei assim, ela vai já dar uma receita aí afrodisíaca, alguma coisa assim. Mas assim, foi uma conduta diferente. Eu achei o máximo porque você interagiu também com fatores do dia a dia, né? Sim. Fatores que interagem com a casa, fatores que estão relacionados com essa questão, como você falou, da medicina chinesa, trazendo Uhum. numa visão diferente. Então, assim, ficou muito show o teu vídeo e numa Obrigada. linguagem bem fácil, muito bacana. Cá, geralmente esses transtornos alimentares, eles estão relacionados à adolescência, mas eles podem Sim, ocorrer em qualquer fase da vida, sim, pode. não Quando a é? gente relaciona muito ambiente familiar, a gente tem que lembrar que a personalidade de cada pessoa, ela se cruza, né, com você, né? Então, se o jeito do seu pai, o jeito do seu irmão, do seu marido, do seu filho, são vidas que se cruzam.
Então, sim, existem comportamentos opostos que um complementa o outro ou um afasta o outro. Então, um vai ser mais ativo, o outro vai ser mais quieto. Então, ser também uma pessoa não ansiosa também pode gerar compulsões. A gente associa, por exemplo, a doença de refluxo, azia e gastrite a pessoas mais silenciosas, pessoas mais introvertidas, porque elas não, às vezes não se expressam e aí ela sim, acaba desenvolvendo essa doença. desenvolve. É quase unânime, né? Sim. Mas também pessoas ansiosas, pessoas que têm comportamentos mais expressivos, eles também podem desenvolver doenças principalmente psicológicas. Que interessante, muito bacana. É muito importante também falar sobre as emoções, né? As inseguranças, as fraquezas, para que a pessoa ou o paciente, né, ele não se sinta sozinho. Sim, Assim a gente como está ali para você. isso, né? Ah, que legal. Sim, assim como você colocou, eu acolho esse paciente porque, em primeiro lugar, eu me coloco no lugar dele, né? Então, isso é muito importante quando você traz essa colocação, vendo ele como sendo você. Isso é muito Sim, importante porque a tua visão amplia, né? E você fica sim, numa linguagem muito bacana de proximidade. Eu sim. me recordo, ao falar de imagem, eu sempre fui muito magra, né? Uhum. Então, é, na minha infância eu tive dificuldade para me alimentar. Então, a minha mãe costuma dizer que se a quantidade de dinheiro que ela já gastou com remédio comigo, porque na maioria das vezes eu estava mais internada porque eu me alimentava via soro, né? Então, assim, eu Nossa, não, a minha alimentação, e não era porque eu não, que às vezes algumas pessoas falam, é frescura, não come isso, aquilo. Não, mas eu não sentia apetite, eu não tinha apetite. Então eu comi na boca até uma determinada idade e tinha que ser com a mão. A nossa, minha avó tinha que amassar a comida e ela colocava na boca, igual índio, né? Igual o povo da nossa. Índia mesmo, né? Uhum. Indiano e a galera e os índios, porque eu não sentia apetite. Então, eu falo que se fosse para eu ter um peso a mais, era já para eu ter tido, né? Porque Uhum. a quantidade de remédio que eu tomei na minha infância para abrir o apetite, fazer aquele biotônico Fontoura, então era o que mais Nossa, eu tinha lá em tomei casa, né? também, tomei Olha biotônico. só. E aí, eu lembro que eu caminhava, eu não andava muito, porque por não me alimentar bem, eu desmaiava, né? Então eu não Nossa. caminhava muito. E aí, o tempo foi passando, né? Aos pouquinhos eu acho que eu fui me aterrissando aqui. E aí veio essa questão da alimentação. Então, quando eu gostava de comer. Oi, Vi, boa noite! Então, quando eu comecei a me alimentar, e foi deixando o soro para lá, Sim. eu comecei a ganhar força, mas eu ainda não tinha uma aptidão para nenhum tipo de atividade, né? Então, mas apesar disso, eu sempre tive uma autoestima muito elevada, sabe? Que legal. Apelido era o que não faltava para mim, né? Todos os apelidos relacionados à magreza, a mamãe aqui tinha. Mas na época a gente não se importava com isso, pelo menos na minha Sim. geração, né? No local onde eu fui criada, Aham. para mim e para aquelas pessoas que estavam ali no meu redor, todo mundo tinha apelido, então a gente não ligava Era muito. comum, Hoje que né? tem, sim, sim, hoje que tem essa questão aí, que Uhum. está muito mais avançada, é diferente, Uhum. mas cada pessoa reage de alguma forma. Eu Sim. tive essa facilidade em relação a isso porque eu nunca me importei com que a pessoa falava, se eu era magro, Sim. isso, aquilo, eu sempre reagi muito bem a isso, Que né? bom. Resiliência, Mas né? sim, sim, mas nem todo mundo a gente sabe que tem Sim. esse tipo de facilidade, né? Eu tive para isso, mas eu tive outras questões relacionadas a uma dificuldade, mas em outro aspecto. Eu até Sim. falo que é relacionado com a aprendizagem, mas é bem legal porque quando o paciente não se sente sozinho e ele tem alguém que traz essa resposta ou que viveu uma situação parecida com a que ele está passando, né? E o terapeuta traz essa conduta, o olhar do paciente ele muda, né? Sim. Ele enxerga as pessoas que também passaram pela mesma coisa e consegue falar sobre isso. Sim, até concluindo a sua fala,
Sim, Existem, a gente identifica esses transtornos com nome, né? Então, por exemplo, como você falou da magreza, né? A sim. desnutrição, né, é um transtorno, né, alimentar, a obesidade. E agora tem dois novos transtornos que muitas pessoas não conhecem. Não sei se você já ouviu falar. Na vigorexia e na Uhum. ortorexia. A vigorexia é aquela pessoa que ela nunca se. Ela está ali saudável, fisicamente bem. Ela tem. Isso é mais comum em pessoas que fazem academia, musculação, Sim. e ela nunca se vê bem. Ela nunca Ah, está sim. satisfeita com o corpo dela. Tá com o percentual de gordura lá embaixo, massa muscular lá em cima, e ela não tá bem. E tem a vigorexia, aquela pessoa que só come alimento saudável. Ela Ah, o não extremo, né? aceita o extremo, ela não Ah, o aceita extremo. consumir não sei, um bolo de aniversário, ela não aceita consumir. Sim. Isso também vai gerando compulsões alimentares. Olha só, que legal, que interessante. Eu trabalhei com nutricionistas e com outras categorias profissionais e juntos nós promovíamos ações sociais para conscientizar, para sensibilizar, para informar a população sobre os problemas relacionados aos transtornos alimentares. Tem até um dia que é reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial da Conscientização de Transtornos Alimentares. Eu acho Interessante. que, se eu não me engano, é dia 2 de junho, né? Alguma coisa assim, Uhum. a gente enfatizava bastante isso. E eu me recordo que quando nós trabalhávamos juntos, essas equipes, ela traz uma resposta muito positiva para a gente e a gente conhece saberes de outras categorias profissionais de uma forma muito bonita, porque a gente tem essa troca, né? Sim. E é muito legal ver esse trabalho, as pessoas conscientizando mesmo, né? Alertando. Teve uma vez que nós fomos num supermercado, nós entramos em contrato, nós, o grupo, né? Mas quem Uhum. estava encarregado sobre isso era uma nutricionista Uhum. e nós pedimos solicitação para nós levarmos um grupo de pessoas que nós Uhum. tínhamos para dentro do mercado. E ali a nutricionista, ela pegou cada produto Uhum. e começou a explicar o rótulo, porque o rótulo ele vem muito pequenininho, né? Sim. E assim, aquilo chamou uma atenção tão grande na época. Eu lembro que foi até jornal, tirou foto. Daí, na época, né, Nutrição, não sei se eu posso falar o nome aqui agora, né? Sem autorização. Uhum. Então, na época, a nutricionista realizou esse trabalho, então assim, muito brilhante, explicando do alimento e cada etapa ali, olha aqui, gente, o que que você consome, o que que é isso, o que que é aquilo, explicando de uma forma assim muito bacana. Então assim, trabalhar com nutricionista para mim foi uma questão muito, muito grande, porque essa questão eu Uhum. guardo aqui dentro. Tem claro que tem certas coisas a gente pode falar Sim. e outras que são de competência da categoria profissional, Uhum. né? Falando um pouquinho Esse... mais. Pode falar. Sim. Não, pode falar, linda. Não, é que eu já fiz esse trabalho já. É um trabalho que a gente chama Ai, de que personal maravilha. diet. A gente vai com o Sim, paciente no mercado. E eu já levei um sim. grupo também. É muito legal. Ai, que bacana. É uma experiência bem diferente, né? Uhum. Ela perguntou, na vigorexia inclui a não ingestão de proteína? Não, não existe uma determinação de macronutriente, né? Que seria a proteína. É só o fato de você excluir alimentos que têm açúcar, gordura. Você só quer alimento zero, diet, light, tudo sem açúcar, sem nada, né? Mas não tem uma classificação específica. Que legal. Tem também assim uma questão da disfagia, né? A disfagia é a dificuldade da pessoa engolir o alimento, né? Sim, Seja ele líquido, pastoso, como a pessoa estiver consumindo. Então, na época, quando eu atendia como fonoaudióloga, hoje eu não tenho atendido como fonoaudióloga, já tem um bom tempo. Mas quando eu atendia, os consultórios, eles começaram a ter uma demanda grande de pessoas. A disfagia ela acomete mais os idosos, sim. mas começou a surgir uma demanda maior de pessoas com uma faixa etária de 20 anos, com disfagia, com 30 anos. Então é uma idade muito jovem para estar desenvolvendo esse tipo de patologia, porque a disfagia é a dificuldade de engolir o alimento. Então, nesse processo que a gente inclui a nutrição,
Com a fonoaudiologia, a gente traz muito esse processo da mastigação, de você poder mastigar bem o alimento. Olha só, assim, da gente poder mastigar bem o alimento para poder, na hora que você for fazer a digestão, ele tá bem trituradinho, né? E Sim. isso ajuda bastante. Eu tenho observado, isso já tem um bom tempo, em relação a esse processo disfágico, como tem lotado os consultórios de fonoaudiólogos, amigos meus ainda, relacionado por processo de mastigação e alimentação. Eu digo que em relação à disfagia, no Sim, idoso, é justamente porque a partir dos 50 anos, na menopausa, né, principalmente na mulher, mas nesse início de envelhecimento, né, que eles saem da fase adulta para a fase idosa, eles vão sim, perdendo um pouco de paladar. sim. Por isso Ah, que, assim, legal. eles perdem, por exemplo, é muito comum, não sei se você teve já isso na sua família, não tem mais vontade de comer carne, eles não, a digestão já não fica. É porque os nossos órgãos, eles envelhecem também, né? A gente fala de Sim, externo, mas os tecidos também envelhecem, né? Então a gente vai tendo um agravante em relação a isso. E esse tecido do esôfago, a mucosa do esôfago, ela é muito sensível, né? Lembrando um pouquinho sobre digestão, a gente tem um pH na boca, no esôfago tem outro, no estômago tem outro. Então, quando a pessoa ela não digere bem isso, você vai causando dilatações, né? E aí, assim, principalmente quando não engole direito, lesões, que a longo prazo vão surgindo úlceras, gastrites. E a disfagia também está ligado com mulheres nessa idade de 20 anos com a bulimia, né? Quando você força o vômito, né? Só para o pessoal não confundir anorexia, você restringe a ah, alimentação, legal. né? Você só restringe a bulimia, a pessoa ela mastiga, ela come e ela vomita, ela força o vômito. Então, às vezes, a disfagia, talvez nessa idade, está muito ligada a esse transtorno também alimentar. Sim, sim, nos idosos também, né? É, e os pensamentos, eu trago muito essa questão do pensar, né? Sobre o corpo, como que você vê o seu corpo. Isso chama bastante atenção, porque, como eu te falei, eu não tive dificuldade, né? Mas você trazendo essa questão da anorexia, da bulimia, é como o paciente se enxerga, né? Sim. E também essa questão da imagem é o que ele quer apresentar. Porque às vezes você pode estar acima do peso, sim, mas você é feliz com o corpo que você Sim, tem. Você está bem, você está sim. ótimo, né? E o que Exato. importa é isso, né? E então, eu, Sim. na época que eu tinha, que eu era muito abaixo do meu peso, Uhum. né? No meu índice, eu era feliz com o corpo que eu tinha. E nunca me importei com o que os outros falavam. Isso é muito bacana, porque quando a gente tem esse pensamento forte, nossa, a pessoa pode falar o que quiser. E Sim. aí o trabalho corpóreo, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? É uma questão de tempo, né? Pelo menos você. É uma forma de você não concentrar outros transtornos, né? Psicológicos, por Sim, exemplo. sim. Até interessante você estava falando sobre isso. Eu digo que dentro da compulsão alimentar, seja a pessoa que não coma ou seja aquela pessoa que coma, quando a gente tem esses casos dentro do consultório, eu falo uma frase assim, que Legal. agora, eu falo duas frases. Primeiro, que a pessoa tem que esquecer tudo que ela aprendeu até agora sobre isso, Ah, sobre legal. alimentação, de que a partir daquele momento que ele está comigo, que ele vai aprender. Então, assim, ele está na escolinha, ele vai voltar a aprender de novo. E a segunda Legal. frase que eu falo, que agora a gente vai fazer as pazes com a comida. Então, assim, isso é meio que libertador, principalmente para quem está acima do peso, né? Ah, Ela saber que, assim, ela não vai deixar de comer as coisas, mas é que ela vai ter que aprender a desenvolver uma disciplina para poder comer tudo, mas de forma mais controlada, né? E pegando um gancho do que você falou, assim, de você ter essa resiliência de lidar bem com isso, isso gera menos transtornos psiquiátricos, né, de legal. bipolaridade, porque é aquela coisa assim, como você falou, tem pessoas que aí estão estressadas, aí ela acaba comendo mais, e também tem aquela pessoa que não come, né? E aí, onde une a questão do transtorno de imagem com saúde. Como você falou, Hum, existe essa questão assim, eu me vejo bem, eu me sinto bem, independente do peso ou não. Só que quando a gente fala de padrão, padrão não, né? Mas assim, de recomendações da saúde, da Organização Mundial da Saúde, a gente tem que ver se dentro dessa pessoa tá tudo bem.
né? Ok, a imagem dela ela tá feliz com isso, mas se dentro dela tá bem. Então, como que a gente faz isso? Através de exames bioquímicos, né? Que aí entra já Legal. mais essa parte clínica. Porque tanta pessoa que está com peso normal, ela pode estar doente. E é muito comum. Hoje, vem muito no consultório as falsas magras, que Sim. são magras, mas quando você pede os exames laboratoriais, principalmente parte hormonal, está bem descompensado. Sim. Olha que A interessante. A Carolzinha, Carol a falou isso. Carolzinha. É. Oi, Carol, Fazer que as pazes com a legal. comida é libertador. Que A bacana, né? Carol é minha paciente. Que Ah, bom, que Carol. bacana. Mandando aí um beijinho para ela. Beijo para você, Carol. Informação profissional sempre, porque vai te ajudar, gente, a viver em paz com o alimento e com quem Isso, você é. Ai, gente, isso é muito exatamente. bom, viu? Muito bacana. É, tem pessoas que chegam a perder as suas vidas por conta dessa doença, Sim, não é? sim. Então, assim, não é muito comum a gente escutar, mas existem casos, né? Quando é tratado na mídia, né? Quando a gente escuta Uhum. na mídia, nossa, aí a pessoa vai, toma aquela informação, mas às vezes tem pessoa próxima de você. Sim. É porque são doenças, a gente liga muito à obesidade como uma doença visível, né? Simplesmente o fato da pessoa estar obesa, ela é doente. Aí a gente não olha a pessoa que está magra, mas ela também pode estar doente. É como se magreza fosse só saudável. Quem é magro é saudável, né? E Sim, não. existe, pega uma pessoa que está acima do peso, ela está muito melhor do que alguém que está com peso normal. É porque o que acontece? A Organização Mundial da Saúde, ela tem parâmetros de classificação, né? Para a Sim, gente ter uma proporcionalidade, uma mensuração do que é estar acima ou normal, né? Em relação ao peso. Mas quando a gente traz isso para o consultório, às vezes a avaliação de bioimpedância ou avaliação de adipômetro, ela não diz muita coisa sobre a realidade daquele paciente. Então, às vezes a gente pega lá um exame bioquímico, né? Ele está acima do peso, mas os exames dele tá tudo normal. Então, aonde ele tem que ser tratado? Com a psicologia, com terapias alternativas. Você trabalha muito com isso, né? O Marcos também trabalha sim. muito com isso. Então, isso para equilibrar, né, os sentimentos e como é que aquela pessoa está se enxergando naquele momento. Nossa, que bacana. Muito legal poder trazer também as terapias alternativas, integrativas e Uhum. você ter já ter essa visão, né, de acompanhar. Isso é a prática dá isso, né, cara? É um presente, né? A prática dá isso, de você, o paciente já chega para você e você já consegue alinhar Desenhar ele, ver isso. se ele realmente vai precisar de um acompanhamento a mais, qual profissional que você vai encaminhar para somar, para trazer aquela clareza melhor no Sim. tratamento. Eu atendo como Teta Healing, né? E eu acoplo bastante pacientes que chegam para mim acima do peso, que querem perder peso. Por mais que eu faça aquele trabalho de crença, eu integro junto com o trabalho Uhum. nutricional. E isso é muito bacana, porque a resposta é bem rápida, Sim. né? Então, quando a É, gente pode falar. então, quando a gente integra, né, os nossos saberes com o saber de outro profissional, ou até mesmo quando a gente associa uma terapia a outra que nós já temos, nossa, esse somatório é bem mais rápido, né? A pessoa que se sente assim capaz de controlar aquela ingestão excessiva, Uhum. como que Vamos falando do olha padrão, uma né? coisa legal, que bacana que a Bianca falou, gente. A mídia também ela influencia muito, o chamado padrão, né? Sim. Ainda mais que esses aplicativos de, né, de hoje se altera tudo, né? Pois é, né? Vamos ver como que é no dia a dia, né? Sim, sim, essa questão da mídia, ela chamou já bastante atenção, mas esse momento que nós estamos vivendo agora aí, dessa questão do Covid-19, 16, né? Como é que é o nome disso, gente? Me ajuda Covid-19, aí. aham. É isso aí, a Covid-19. pessoa aqui muito informada, né? Eu não assisto televisão, né? Mas isso não quer dizer que eu Ah. não tenha que saber o nome do negócio. É, isso foi muito importante porque nós vimos as pessoas como elas realmente são.
né? Então a Sim. galera aí, a mídia, né? Eles mostraram como que eles são em casa, né? Como que Uhum. eles são lavando, passando, cozinhando, e que a galera também faz isso, né? Então a gente viu o pessoal não só de cabelo escovado, hoje o cabelo tá escovado porque esfriou. Esfriou aqui, gente, eu já escovo o cabelo, deixo ele sequinho, eu uso ele natural aqui. Quando tá sol, né? Eu amo o frio, amo o sol, amo Uhum. todas as temperaturas. Mas sim, essa questão da mídia, ela traz essa influência bastante, mas eu acredito que já está quebrando um pouco isso, né? Sim, eu Cá, como que senti você também tem isso. visto? Eu tenho sentido assim Depois de... que. Você ia perguntar? Você ia fazer uma Não, pergunta? não, só ia... Não, pode falar. É, Como que essa você questão tem do. observado? Eu tenho observado com uma mudança, eu diria até contemporânea, né? Uma mudança contemporânea Sim, nos dias de hoje. A questão da exposição, hoje ela não está mostrando só a perfeição das coisas, né? Lógico que aquela pessoa que se sente à vontade, né, e ela se identifica com isso, ela vai mostrar o lado B e o lado A das coisas, né? E eu tenho percebido na própria rede social que mudou muitos padrões de, na verdade, de relação de imagem. Então a gente tem aquele grupo, né, ainda que está inserido nesse padrão de imagem, né, de exigência, mas aumentou muito mais a fala dos profissionais, o posicionamento dos profissionais, né, eles estão se expressando mais em relação à realidade do consultório e à realidade da vida, que né? legal. Por exemplo, assim, a gente é profissional, mas a gente também tem nossas frustrações, a gente também não gosta de algumas coisas, não gosta de alguma comida, não gosta de alguma relação ali tóxica, e a gente está falando disso na rede social, e as pessoas estão se unindo e tendo mais vontade de se cuidar. O autocuidado hoje, ele tem sido muito falado. Então, assim, até você falou de uma coisa que eu ia puxar o gancho, das crenças, né? Então, se mudou muito as crenças e os pensamentos das pessoas. Então, por exemplo, vou citar só uma coisa que está falando muito agora, sobre o racismo, né? Não vamos entrar na história do racismo, mas antigamente ele era meio que maquiado, né? A gente falou do bullying também, né? Agora não, a gente fala com todas as vozes. E eu digo que também, dentro da parte de compulsão alimentar, transtorno de imagem, falar disso na rede social faz com que as pessoas se sintam próximas e consigam denunciar, consigam falar o que estão sentindo. Porque não sei se você já atendeu casos assim, eu já atendi casos de meninas que foram estupradas e que desenvolveu compulsão alimentar e transtorno de imagem por causa disso. Isso não era uma coisa falada. Então agora a gente Sim, está falando disso de uma forma mais aberta. As pessoas estão se sentindo mais encorajadas em confiar nos profissionais para falar do transtorno de legal. imagem e alimentar nesse sentido. E a rede social tem o seu lado bom, mas tem o lado ruim, mas eu acho que agora ela está mais coerente. Nossa, que interessante. O estômago, na medicina chinesa a gente costuma dizer que o estômago é do tamanho da nossa mãozinha fechada, assim, Sim. né? Aham. Desse tamanhozinho. Então, a partir do momento que a gente começa a comer muito, né? Começa a dilatar esse estômago, né? Sim. E aí Que ele vai é um ficando do músculo, né? tamanho. Sim, olha, muito bom você trazer dessa forma. E aí vai ficando o quê? De uma mãozinha fechada, vai ficando do tamanho de um prato de comida, né? Sim. Praticamente. Então, aquela sensação não é mais de saciedade, né? É uma sensação de necessidade, pode-se Sim. dizer, né? E você trouxe eu falei da questão da mastigação, mas tem também a do sabor, né? E identificar, né? O que é bom para você comer, né? Porque é você que escolhe o que você Sim. come, Tanto de né? forma negativa como de forma positiva, né? Você Isso. falando do estômago, tem uma explicação, inclusive fisiológica, desse aumento do estômago. Né? A gente tem dois hormônios, um responsável pela saciedade, que é a leptina, e o outro que é pela fome, que é a grelina. O estômago ele tem sensores. Quando você Sim, começa a dilatar esse estômago, que é um músculo, ele hipertrofiasse como se fosse um músculo da coxa, por exemplo. E essas sinalizações de comandos, elas vão diminuindo. Em vez de dar esse comando mais rápido, não, elas vão diminuindo, porque aquilo está extrapolando a capacidade dela de informação. Então, quando a gente tem, por exemplo, um paciente que ele dilatou o estômago, né, ele chegou ao ponto de fazer uma redução de estômago, é justamente para diminuir essa capacidade de tamanho e fisiologicamente os hormônios eles conversarem novamente. Porque quanto mais
aumento de estômago e gordura visceral, mais a leptina, que seria o hormônio para saciar, ele perde essa conexão. Então, só o fato de você mastigar bem, que é o que você começou a falar no início, já melhoraria essas informações, né, entre um hormônio e outro. Olha que interessante. E eu acho tudo o máximo, né? Camila tá falando igual a gente, que bacana, porque a gente vai somando uma coisinha aqui e a outra, né? É, há um tempo atrás eu li uma pesquisa, eu não estou com ela aqui anotada, né, para poder trazer isso, mas há muito tempo atrás eu li isso, falando que os alimentos que fazem crack, cenourinha ralada, tudo que você faz Os ralado, até crus, mesmo né? uma, sim, até mesmo uma batata palha, né? É, ele dá aquela sensação, é como se enganasse o cérebro, né? E dá aquela sensação de saciedade. Tem Sim. algum relacionamento com isso? Tem, tem duas situações. Primeiro, todo alimento cru, ele não está digerível, né? Então, ele vai ser digerido a partir do momento que você mastiga. A digestão, na verdade, começa pela boca. Aí, depois ela vai para o estômago e intestino. Então, quando você tem um alimento cru, né? Tá cru ali, a gente tem que triturar isso, né? Pela mastigação. E o seu corpo vai liberar ácidos, vai liberar hormônios para digerir aquilo ali. Então, aquilo ali leva um tempo. Então, quanto mais cru, mais fibra intacta você tem. Então, isso vai preencher mais o seu estômago. E aí, esses hormônios que eu expliquei, a grelina e a leptina, eles recebem essa informação melhor. Quando você tem um alimento cozido, então é como se a panela tivesse já pré-digerido ele, não a boca. Então, por isso que às vezes você come uma sopa, né, que tá todo líquido, ou toma um shake, uma coisa já meio pastosa, você poupou o seu corpo daquele esforço. Então, o tempo de gestão ele é rápido, só que a saciedade Sim. ela não é muito, ela não é por muito tempo, ela é mais momentânea, né? E aí, quando você compara, por exemplo, alimentos vegetais, eles são menos calóricos, mas eles enchem mais o estômago. Por exemplo, um carboidrato, uma carne, eles são mais calóricos, só que eles não enchem por completo o estômago. Ele acaba lesionando mais rápido o estômago para digerir ele do que proporcionando energia. Olha só. Independente do tipo de carne? Não, tem assim, a carne vermelha é mais lesionativa, né? Ela não é que Sim. ela é lesionativa, faz com que o corpo te esforce mais ali para digerir. Peixe nem tanto, né? Ovo nem tanto. Mas o processo Sim. em si de digestão, o processo bioquímico da proteína, ela é mais lenta. Ela em média, 3 horas para você dirigir carne, a digestão, né, da carne completa. Quando você tem proteínas já pré-digeridas, que a gente chama de aminoácidos, por exemplo, proteínas em pó, em cápsula, você tem essa absorção mais tranquila. Você não tem esse esforço do corpo. Já é autoabsortivo. Mas quando você tem lá uma carne que está assada, cozida, crua, né? Igual o salmão, Sim. você pode sim gerar um fator de informações pró-inflamatórias ao longo dos anos. Nossa, olha só. Aqui em casa eu não como carne, né? Eu e as crianças, a gente não come carne, né? Já tem um bom tempo, né? E o Marcos ainda come, né? Uhum. Mas eu costumo dizer assim que cada qual tem o seu tempo e a sua escolha, né? Sim. Eu também não Mas como, faz 3 anos. olha, ai que legal, então estamos aí no ritmo, né? Tamo E firme. muito curioso, porque assim, esse meu despertar começou através das crianças, que eles não queriam comer carne, sabe? Eu tenho observado bastante criança que não tem aceitado a carne. Não sei como se você tem a demanda no consultório de crianças nesse processo, mas os meus filhos, principalmente o mais velho, ele não sempre teve muita dificuldade de comer carne, ele mastigava e observava que as pessoas vinham para cá e diziam, não, ele tem que comer, ele tem que comer a carne, ele tem que comer. E, sabe, às vezes eu até forçava dar a carne para ele. E Sim. chegou num tempo que eu mandei todo mundo calar a boca, falar que eu não dava carne porque o garoto não queria. Porque assim, se você ficar ouvindo, olha que legal, Bianca está falando que o Gabriel não gosta de carne. Ah, ela Essas crianças, perguntou. elas estão vindo já com essa sensibilidade muito grande, né? Ah, ela Então, perguntou da assim, aveia também, né? A aveia da a aveia saciedade. da saciedade. Ave.
Dá, né? Eu querendo Sim. responder. Sim, não dá bastante. A aveia ela é muito legal, até mesmo trabalhada, mas eu não vou falar, né? Eu não vou nem dar as dicas aqui, verdade, nutricionista. Essas crianças elas estão vindo já com esse diferencial, né? Então, respeitar também, porque a criança muda muito rápido, né? Sim, E às vezes ele não quer comer carne em um determinado momento, mas depois ele ele vai querer aceita, né? comer. Mas sim, às vezes até você mesmo, né? Muda o seu paladar, mas no caso dos Sim. meus filhos, não. Eles não gostavam quando eles eram pequenos, bem pequenininhos, e eles não gostam até hoje. Então, o meu processo de carne começou através deles, Que tá? bacana. Por eles não gostarem de carne. Ah, A Estela, confesso que ela já gosta bem mais, ah, mas conforme eu fui reduzindo e tirando isso do nosso cardápio, ela também foi aceitando de uma forma muito legal. Claro que se algum dia eles forem em algum local, tiver carne e eles quiserem comer, eles fiquem à vontade, né? Eu, sim, hoje em dia, não sinto mais essa necessidade. Mas isso daí cada corpo reage de uma forma a determinado momento. Mas eu acho muito difícil eu ir a algum local e o cardápio ser carne e eles aceitarem. É uma coisa que veio com o Bento, sabe? Isso é muito interessante porque não tem sido. A Bianca acabou de falar que o filho dela também não uhum, aceita carne, né? Então, eu tenho visto muitas crianças que não estão aceitando carne. E não sim, só a eu carne tenho, vermelha, todas as outras sim, presentes, né? eu tenho, Como que é para essa vocês? semana passada eu atendi uma criança de 10 anos que também tinha, assim, comia carne, mas ele queria ser vegano, ele tem 10 anos de idade, ele falou que quer ser Ah, vegano, né? Então, na verdade, até a gente tá falando da internet, o acesso da informação, ela vem sim, trazendo essa questão do vegetarianismo, né, do veganismo, como uma coisa positiva. Então, como todo mundo quer estar bem, depende. né? A imagem assim, eu quero estar bem, né? Então isso é positivo. Então eu quero Ah, sim. entrar nessa vibe, né? Vamos dizer assim. Mas o que que acontece? A gente não pode fazer, como você fez, ser nada impositivo. Isso é uma coisa das crianças. E na hora que elas, igual você falou, se eles quiserem comer ou não, é uma decisão deles, né? Igual muitas pessoas me perguntam por que eu me tornei ovo lacto vegetariana, né? Eu falo assim, gente, eu não gosto, eu sempre fui ensinada a comer carne, mas eu nunca gostei. Eu comia porque, tem carne, então vamos comer. Então, se hoje eu quiser comer carne, eu vou comer. É uma decisão minha, não é um padrão ali que eu especifiquei na Sim. minha vida, né? Nunca mais eu vou comer. Ah, Mas até hoje tá tudo bem, né? que Você bom. falando sobre. Voltando naquele gancho que nós estávamos falando também sobre a questão da compulsão alimentar e do transtorno Sim. de imagem. E falando das crianças, um alerta, principalmente para quem está assistindo aqui, nós, que assim, a criança, ela tem meses, né, 6 meses, que ela começa a introdução alimentar, Ah, ela legal. não tem noção do que é bom, do que é ruim, se isso é carne, se isso é fruta. Eles estão desenvolvendo o paladar deles. Então, o cheiro, o contato do alimento é muito importante. Então, talvez o Bento ele entrou em contato com a carne e aquilo ali foi uma resposta do corpo dele, né? A Sim. medicina tradicional chinesa ela explica isso, né? Então, aquilo ali é dele. Sim. E o que que acontece? A gente não pode forçar, né? Não, você tem, igual você falou, você queria colocar carne porque as pessoas estavam falando para você, né? Tinha que comer a carne. Quando eu falo assim, a gente não pode forçar, porque a gente tem que respeitar justamente essa evolução. Vai chegar um momento que eles vão se tornar seletivos por si só. Então, nessa fase Sim. que vai ter a seleção dos alimentos. Enquanto eles não têm autonomia de escolher o alimento, a gente tem que mostrar tudo para eles. Seja carne ou não seja, né? Para eles conhecerem, eles reconhecerem. Depois do momento da seletividade alimentar, você vai moldar isso de acordo com, né, os hábitos da família. Mas um outro ponto para concluir essa questão da compulsão e do transtorno alimentar, o que, que eu percebo? Que alguns pais eles falam assim: comida de criança, porcaria. Então, eu como comida de criança, que é porcaria. Se não é bom para você, por que, que vai ser bom para criança? Olha. Né? Você não concorda comigo? Que, por exemplo, às vezes tem pais que eles compram o doce, a porcaria, né, que eles falam. A gente não tá falando que não pode, mas tem alguns adultos que ele acha que a criança tem que comer o doce, ele tem que comer o açucarado, ele tem que tomar um refrigerante porque ele é criança.
E nessa fase, a criança está desenvolvendo a flora intestinal. E a flora intestinal é importante para o quê? Para a imunidade. E o que a gente está falando agora, ultimamente, sobre Covid-19? Imunidade. Então, a sua imunidade é construída desde o momento que você sai da barriga da sua mãe. Então, se esses pais eles introduzem açúcar antes da idade, na verdade, a Organização Mundial da Saúde recomenda açúcar só depois dos 2 anos, tá? Para quem não sabia disso. Então, criança não tem que comer açúcar se não precisa realmente. Quando eu falo açúcar, é o docinho mesmo ali. Porque eu sei que tem pais que compram o doce para ter em casa, é a comida do meu filho, né? E aí, fechando esse assunto, aí que começam os transtornos alimentares. A mãe não tem tempo, o pai não tem tempo. Ah, come esse salgadinho. Não, você tá com fome? O almoço tá quase pronto. Toma esse pirulito. E aí começa. Então, quando essa criança se tornar adulta, né? Ela não vai saber cozinhar, não vai saber fazer nada. O que ela vai fazer? Ela vai buscar o fast food. Eu já vi mães que colocou Coca-Cola na mamadeira para crianças de menos de 2 anos. E isso está totalmente interligado com a questão da compulsão alimentar ao longo dos anos, né? Porque o que eu escuto no consultório? Então, doutora, eu sou gordinho desde criança. Né? Minha mãe já fez bariátrica. Então, assim, toda família tem um histórico, que a gente estava falando das inter-relações, né? E a gente está falando do excesso de peso. Mas a pessoa que também é magra, né? Que eu já atendi crianças bem magras que só comiam doce também. E aí atinge muito o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Sim. A memória, a desenvoltura e até a mastigação, que é o que você falou. Sim. Porque tudo isso que a gente falou, nós somos exemplos, né? Uhum. Nós somos os exemplos para essas crianças. Então não adianta nada eu querer comprar um brócolis e servir um brócolis se... Ih, caiu a conexão da Camila. Vou esperar um pouquinho, gente, para voltar a conexão dela. Oi. Sim, olha só, colocar açúcar na chupeta, né, Bi? Sim, açúcar na chupeta, já vi isso. Inclusive, na época do meu filho, como exemplo, né? Teve uma pessoa que colocou mel, né? Mel na chupeta e colocava na boca dele para ele poder pegar a chupeta. E eu, como mãe, não queria, né? Não, ele saiu da maternidade tomando no copinho, né? Bebendo no copo, né? E logo em seguida eu consegui tirar todo o leite do copo e fiquei só no leite materno por 1 ano. Agora, a chupeta, eu não queria dar, foi uma escolha minha, né? Tem aí outras chupetas específicas, ela tá até achando graça aí, ó, desse relato meu, né? Mas tem esse lance da chupeta que eu não quis dar. E aí é uma questão de respeito mesmo, né? Saber que cada pessoa tem o seu momento. E quem teve a oportunidade de ser mãe já teve lá. Então, assim, no momento em que foi a minha oportunidade de ser mãe, eu disse, não, eu não vou botar chupeta e ninguém vai vir colocar mel na chupeta da criança. Inclusive, ele não queria, né? Foi tão bom, foi tão maravilhoso que ele não quis. Nenhum dos meus filhos não aceitaram a chupeta, né? Então, para fechar aí o assunto, né, a gente estava falando do alimento. Nós como pais, nós somos... A conexão da Camila caiu, gente. Vamos ver se ela consegue voltar aí para dar um tchauzinho para a gente, né? A gente ainda tem alguns minutinhos. Nós somos os exemplos, então não adianta nada eu querer que o meu filho coma brócolis se eu não como, né? Não vai adiantar. Então, assim, come brócolis, mas você não come, né? Então, coloca na mesa como se fosse de enfeite. Então, assim, a partir do momento em que eu como esse alimento, eu estou estimulando ele a comer também. Então, quando menos se espera, ele já desenvolve isso.
E como a Camila trouxe essa questão do doce, né? Olha que interessante, só a partir de 2 anos de idade você poder aí introduzir o doce para a criança, porque ele não vai reconhecer, mas se você colocar já desde o comecinho, isso realmente vai trazer um aspecto bem diferente, porque ele já vai desenvolver essa memória gustativa, né? E essa memória, ela fica marcada para quando você vai crescendo, né? Para você vai desenvolvendo essas etapas. Porque é tão conhecido também aquele famoso pecado da gula, né? É o pecado do glutão, né? É aquela pessoa que vive para comer e não come para viver. Então, gente, essa é a nossa live de hoje. Camila não pôde estar aqui conosco para se despedir, para dar tchau, mas eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo que todos vocês. Oi! Olha só, gente, Camila voltando para dar um tchau aqui pra gente. Que delícia, mas... Gente, teve uma interrupção aqui, mas a gente quer agradecer aqui as pessoas que puderam presenciar, participar, né? E foi isso aí. Acontece, ao vivo é assim. Pois é, né? A gente vai, né, dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas eu agradeço imensamente a tua aceitação de estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho aí do teu saber e poder ajudar essas pessoas que estão nessa etapa de desenvolvimento, passando por alguma situação como essa relacionada à questão alimentar. Viu? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, adorei nossa live, apesar dessa situação, né? Mas assim, a gente vai tentar planejar outros momentos como esse, né? Ah, com certeza. E muito obrigada a todos que nos escutaram. Muito bom. Então desejo que todos tenham muita paz, que todos sejam sempre muito felizes. E namastê. Gratidão, linda. Namastê. Tchau. Até mais.